A gente continua abordando, falando desse tema de grande relevância que é o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. Esta é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, liderada pela Comissão da Saúde. O propósito central desta ação é sensibilizar a população sobre a crucialidade da vacinação. A meta é alcançar uma cobertura vacinal segura e uniforme em todo o território brasileiro. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com o Conselheiro Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão da Saúde do CNMP, Jaime Martins. Conselheiro, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Brasil hoje. Boa noite, Jordevar. Uma honra participar aqui do Jornal Brasil com vocês. A honra é nossa. E eu queria que o senhor falasse exatamente desse pacto. Como é que ele vai funcionar? Então, Jordival, o que nós fizemos foi identificar no meados do ano passado, aproximadamente agosto, setembro, numa conversa com secretários de saúde, secretários municipais e estaduais de saúde, essa grave situação da questão vacinal no país. Por quê? Por volta de 2010, 2011, nós estávamos com a cobertura muito boa no país, né? Nos índices da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, lá em torno de 95%, por exemplo, para a poliomielite. O Brasil é um país que tem um sistema único de saúde que é uma referência mundial, teve, desde a história nossa, um papel muito relevante, importante na vacina, né? Nós temos um Plano Nacional de Imunização também extraordinário, mas é fato que os índices caíram muito ali por volta de 2020 e assim permanecem. Então, a Comissão da Saúde do Ministério Público tentou foi o primeiro passo, foi mobilizar o Ministério Público brasileiro a tomar iniciativas nas suas comunidades, porque o Ministério Público está em todos os municípios brasileiros, tomar iniciativas que pudessem favorecer esse aumento da cobertura vacinal. Mas o projeto está ganhando grande dimensão e, aos poucos, a gente vai explicar isso para você. Doutor Jaime, na verdade é um grande desafio, porque muitas dessas pessoas que não tomam vacina ou não levam seus filhos para vacinar, têm na cabeça a questão do medo da vacina, que foi imposto por um monte de mentiras, fake news em relação a essa vacina. Como é que vocês pretendem trabalhar isso na cabeça dessas pessoas? Olha, são muitas as iniciativas. Nós já temos no país algumas pesquisas sobre isso, mas o Conselho Nacional do Ministério Público também vai, aqui a nossa comissão, também está desenvolvendo, já está em andamento uma pesquisa para tentar identificar de uma maneira adequada ou mais precisa quais as razões da população não estar vacinando, né, se vacinando e vacinando seus filhos. Então, nós estamos com esse levantamento em campo, isso está acontecendo já, mas algumas coisas nós percebemos. Primeiro, se lá atrás, né, no começo do século passado, nas grandes crises de doenças que nós tivemos, né, varíola, houve uma preocupação e todo mundo se vacinava, era uma coisa meio automática. O fato é que nessa questão da vacina, as mentiras sempre existiram. Hoje a gente chama de fake news, mas mentira sempre existiu. Toda vez que se tentou, a história da vacina, não é só no Brasil, a história da vacina no mundo é uma história de resistência em razão de mentiras. E o Ministério Público está atento a isso também, aqui na comissão. Já existem várias iniciativas no país. Nós estamos agora, vamos procurar as grandes empresas de tecnologia para tentar construir um projeto conjunto para combater essas fake news. Mas o combate exige, às vezes, também medidas duras e judiciais que precisam ser tomadas, porque a mentira na área da saúde... Pode falar. Eu queria até que o senhor abordasse essa questão das medidas duras e judiciais que podem também ser tomadas. Isso, é porque a mentira na área da saúde, Joreva, ela leva à morte. As pessoas brincam com essas fake news como se isso fosse uma coisa simples, mas não é não. Muitas pessoas idosas, muitas pessoas estão deixando de se vacinar por conta dessas mentiras, colocando em risco a própria vida, mas também a vida dos outros. Então, nós estamos aqui iniciando algumas tratativas no Conselho, discutindo com essas entidades como é que nós vamos
a atacar, identificar essas fake news e depois tomar as providências, se necessário, com medidas judiciais, processos, não só para tirar as fake news de circulação, mas também para processar os responsáveis por ela na forma da lei, mas responsabilizar essas pessoas por esses atos insanos que levam muitas vezes à morte de pessoas desavisadas ou que se deixam, né, envolver por esse tipo de matéria. Além dessa questão jurídica, além disso, tem a questão da conscientização, da informação, né, que eu imagino que vocês vão trabalhar nesse sentido. Porque até chegar nesse ponto, doutor Jaime, com certeza vocês têm os números, vocês têm a realidade brasileira da questão da vacinação. Está complicada? Está complicada e, a respeito disso também, Jorlevar, é importante dizer que hoje nós temos aí os dados de que a televisão, o rádio, que são os grandes veículos de comunicação, o jornal também, são os grandes veículos de comunicação históricos, eles têm muito mais credibilidade e eles são muito responsáveis. O nosso grande problema tem surgido nas redes sociais, não é? Nesses aplicativos que ali, então, com muito menos responsabilidade se faz circular, porque a grande imprensa, inclusive, tem tomado medidas de identificação dessas matérias. Então, nós estamos, sim, preocupados com isso, porque, por exemplo, na poliomielite, que nós tínhamos em 2010 os 95% exigidos pela Organização Mundial de Saúde, chegamos ali em 2020 em torno de 67%. Lamentável, 61%. né, doutor? E isso é importante, Olivar, que é média. Sim, média significa dizer que em algum lugar tem 80 e outro lugar está com 40. O doutor risco Jaime, é grande. olha, muito obrigado, parabéns por essa iniciativa. A gente está com as portas abertas para divulgar novas ações. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Obrigado a vocês.